Muito bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da... Tô zoando, rapaziada, aqui não é nenhum vídeo aqui da ACF não, aqui é o vídeo do meu canal pessoal, que por enquanto ainda não tem nome, é só o meu nome de usuário mesmo, aproveitei o perfil que eu utilizava no YouTube. E eu tô aqui gravando esse vídeo pra vocês, e é o seguinte, se você clicou aqui nesse vídeo, é porque no mínimo você ficou curioso pela thumb que eu coloquei e pelo título do vídeo, né? O Tuner Challenge. Será que teve alguma mutreta? Será que teve alguma armação, alguma coisa do tipo? Nesse vídeo, rapaziada, eu vou revelar algumas coisas que rolaram nos bastidores e que eu vi muitos comentários de vocês no último episódio, né, da minissérie, do reality que a gente gravou, e que me motivaram a gravar esse vídeo aqui para vocês. Então eu peço que vocês fiquem até o final, porque eu realmente vou revelar para vocês se teve ou não teve armação. Bom, primeiramente, rapaziada, é o seguinte. Muitos de vocês, eu gostaria realmente de agradecer, né? Porque eu vi muitos comentários lá, o pessoal elogiando a minha participação, elogiando a minha pessoa, falando que eu deveria ser o ganhador tal. Confesso que eu, modéstia à parte, sem querer transparecer arrogância ou coisa do tipo, eu realmente acho que eu poderia e deveria, ou deveria não é a palavra exata, mas assim, eu estava apto a ganhar. Assim como num dos comentários que eu deixei lá, eu falei também, né, que o Marcos, o Matheus, o Lucas, a maioria da galera ali vai somar muito bem no canal. Só que o seguinte, teve um comentário em específico, eu não lembro agora o nome do parceiro, desculpa aí, eu vou tentar colocar na edição porque eu não tenho muita eu não tenho muita experiência, né, com edição. Esse vídeo aqui é meio que experimental, é um dos primeiros que eu estou tentando colocar na internet falando alguma coisa mesmo assim, tipo assim, para vocês terem uma ideia, nem roteiro tem. Eu só estou falando aqui, talvez depois eu faça alguns cortes para deixar mais dinâmico, mas enfim, teve um comentário específico que falou, né, tipo, o Paulo deveria abrir um canal, tal, não sei o que, pá. Bom, estamos aqui. E o seguinte, rapaziada, como eu acho que a maioria de vocês devem saber, tudo aquilo que foi ao ar é só um pequeno pedaço do que realmente ocorreu durante os 3 dias de gravação. Porque por mais que tenham sido 4 episódios, a gente gravou tudo aquilo ali em 3 dias. Então, teve o primeiro dia, que foi o dia que a gente gravou aquela parte do quiz, né, de perguntas e respostas. No segundo dia, teve aquela prova que a gente se dividiu em 2 grupos e cada grupo fez teve a missão, né, acho que foi 1 hora, não lembro se foi 1 hora ou se foi 2 horas para gravar um vídeo. Outra coisa, desculpa pela voz, que eu tô meio que uma alergia chata por causa dessa queda de temperatura que deu. E assim, nessa segunda prova que a gente se dividiu para fazer 2 vídeos, aquela prova em si, ela era para ter um caráter eliminatório, só que tipo assim, na hora lá, não ia ter muita lógica eliminar um grupo todo de uma vez, sendo que existiram pessoas dentro do grupo que tiveram um desempenho melhor do que outras. Então, após aquilo ali, já vai o primeiro segredo de bastidor. Após aquilo ali, teve uma segunda prova que não foi ao ar, ela não foi gravada, que é o seguinte, quando a gente estava gravando o vídeo, o pessoal estava por trás das câmeras analisando o desempenho de cada um da gente, né, individual e em grupo. E assim, por mais que dos 2 grupos todo mundo tenha se saído bem, tinha que ter uma certa avaliação pessoal, porque é o seguinte, por estar acompanhando os comentários desse último episódio, eu vi muita gente comentando coisas que, tipo assim, não tem muita coisa a ver, não tem muito nexo, porque se vocês pararem para pensar, o ACF em si, o Titio, Ricardinho, como a gente chama, ele tem a ACF Performance, que é a parte da empresa que faz realmente o remap dos carros e tal, que foca nessa parte de pegar o carro da galera que entra com, sei lá, uns 150 cavalos e ele vai lá, faz o remap, troca um filtro, um downpipe, coisa do tipo, um escapamento e tal, não sei o que, ele vai lá, faz o remap, sobe ali para seus 180, 200, etc e tal. Essa é a ACF Performance. O Tuner Challenge ele tinha como objetivo fazer um desafio para trazer um novo contratado para o ACF Media, que é o braço de mídia da ACF. Então o que acontece? Conhecimentos mecânicos não era exatamente o foco da situação. Claro que se o cara tiver, bom. O Lucas tinha muito conhecimento.
apesar de vocês acharem que não, mas o Lucas é um cara muito entendido. O Matheus, o Marcos, o próprio Christian, que na última prova ele ficou meio travadão, mas o Christian manja muito. Uma pessoa que vocês, provavelmente vocês não vão se ligar nisso, mas tipo assim, infelizmente ela foi eliminada. A Mirella manja pra caramba e ela também merecia muito. Vocês não tem noção não, galera. Ela é de Praia Grande, ela veio os 3 dias de gravação na garupa de uma 150 com o pai dela. Tá ligado? Então assim, ela também merecia muito estar ali, apesar de ser meio travadinha nas câmeras. Mas voltando, como eu estava dizendo, a gente teve uma segunda prova no segundo dia, após que a gente gravou o vídeo em equipe, que era o seguinte: a prova consistia em nós tínhamos 10 minutos para gravar um vídeo juntamente com o tiozão, onde nesse pedaço a gente tinha que basicamente demonstrar a nossa desenvoltura de frente para a câmera. Então a gente segurou uma GoProzinha desligada. Por trás estava o Nicolas, o Arthur e o ACF, né, o Ricardinho, e eles estavam analisando como que a gente ia gravar esses vídeos. E aí foi quando chegou ao veredito das 4 eliminações. Teve uma eliminada em específico que ela só foi eliminada, para vocês terem uma ideia, por causa da distância, que foi a Isa. A Isa ela é do Rio Grande do Sul e ela tem uma profissão muito boa e que iria ser um tremenda de uma dor de cabeça pro Ricardinho deslocar ela do Rio Grande do Sul para trazer para São Paulo. Esse é o primeiro segredinho que a gente teve. O primeiro não, o segundo, né? E é o seguinte, ia ser muito complicado. A Mirella, apesar de ser mais fácil, ia ser um pouquinho mais complicado também, mas era bem mais fácil que a Isa. E o John, cara, muito gente boa, manja muito também, mas infelizmente não conseguiu sair tão muito bem de frente para as câmeras. E o tio Dani também, apesar que ele grava conteúdo no Instagram dele muito bem. Eu vou ver se eu consigo colocar na edição aqui o arroba do Instagram dele, mas não é muito difícil de achar não, é tio Dani. Ele tem um Civiczinho, ele fez um swap de câmbio e tal. Ele tira onda no Instagram dele, mas lá por algum motivo infelizmente deu uma travada e comparando com o restante da galera não se saiu muito bem. E assim, eu sei que tem uma bendita frase que o Ricardinho ele falou num determinado vídeo, no trecho de um dos vídeos, eu não me lembro agora qual foi, que o pessoal se apegou a essa frase e está utilizando para poder justificar uma certa mutreta, uma certa trairagem, armação e tal, que foi quando ele disse que já conhecia a figura se tratando do Lucas. Bom, eu confesso que eu não me lembro exatamente agora de onde ele conhece. Caso ele realmente conheça, que eu acredito que ele não está mentindo, provavelmente foi dos encontros, porque por mais que muita gente não acredite, mas o Lucas, por mais que ele tenha essa pinta de Faria Limer, etc e tal, mas ele é lasanheiro, galera. Ele é lasanheiro. Ele tem 2 Vectra 90 e pouco, daquele quadradão lá e tal, que, cara, ele mesmo mexe, ele mesmo faz as coisas, ele manja, sabe? E assim, eu sei que tá todo mundo pensando aí, foi no treta, foi armação e tal, não sei o que, mas a verdade seja dita, rapaziada. O Lucas, aí vai o terceiro segredo que eu vou contar pra vocês, que é o seguinte, como eu falei, né? Teve muita coisa ali que foi ao ar e muito mais coisas que não foram ao ar, que foram ditas por trás e que assim, eu tô falando aqui, eu não sei nem se o Ricardinho, o que é que ele vai achar. Pra ser bem sincero, eu só vou falar. Depois que a gente finalizou o último vídeo, o 4º episódio, que a gente sai, né, dizendo que vai pra confraternização, basicamente a gente fez uma grande roda ali no galpão e eles começaram a falar com a gente, o tiozão, o Ricardinho, eu acho que o Arthur não, o Arthur tava ocupado pra caramba com as edições. Mas assim, ficou eu, o Ricardinho, o tiozão e o restante da galera que tava lá. E ele saiu falando, meio que dando feedback de um por um e tal, e não sei o que. E velho, vocês aí que estão achando que foi a armação, que o Lucas já tava escolhido desde o início, vocês não tem noção não. O próprio Ricardinho, ele falou, bicho, tu era pra ser eliminado no primeiro dia. Tu ia ser eliminado no primeiro dia. Porque, pra vocês que não sabem, tinha um membro antigo do canal, muito antigo, e que tinha um certo carinho da comunidade de membros, que esse cara ele tinha sido selecionado, mas que infelizmente ele veio a falecer. E assim, o Lucas ele não sabia,
assim como a maioria de nós não sabíamos. E o Ricardinho, ele tava, tipo, abalado pra caramba com essa situação. E o Lucas, ele falou alguma coisa na hora que a gente foi almoçar, que o Ricardinho olhou pra cara dele e não enxergou ele não, velho. A vontade que ele teve foi realmente eliminar o Lucas ali. Então, pra você que tá achando que foi a armação que ele tava escolhido desde o início, o Lucas era para ter sido eliminado na primeira etapa. Só que aí o que é que acontece? Eu, por mais que eu queria muito ter ganhado, por mais que eu queria muito, e ainda quero, se houver oportunidade, integrar o quadro da ACF, mas assim, verdade seja dita, eu, desde o início, quando a gente formou o grupo do WhatsApp, que a gente começou a conversar, que os caras começaram a mandar foto deles mexendo nos carros, eu olhei assim e digo, velho, se eu for competir com conhecimento mecânico com esses caras, eu tô ferrado, velho. Ixi, lasquei, vocês podem perguntar individualmente para cada um deles. E eu tenho a conversa do grupo aqui até hoje para poder falar, para comprovar. Eu não tinha condição de, mecanicamente falando, competir com nenhum deles que estavam ali, sabe? Eu acho que a única que eu conseguiria competir talvez fosse a Isa. Mas assim, em termos de habilidade mecânica, talvez eu ainda conseguisse passar dela, não menosprezando a Isa, tá? Mas assim, os caras lá manjavam muito. Só que é aquela coisa, quando você liga uma câmera, você fica nervoso pra caramba. Eu, nesse exato momento, por mais que eu esteja na minha casa, mas eu tô nervoso pra caramba aqui. Eu não consigo controlar muito minha respiração, fica meio travado, então eu vou perdendo fôlego. Não sei se tá dando pra transparecer, mas enfim, eu tô gravando aqui e no final eu vou ver o resultado. Então, rapaziada, na boa, vocês que estão achando que teve um treta ou coisa do tipo, relaxa e desencana disso daí, porque realmente não teve. O Lucas, ele demonstrou uma evolução enorme. Para vocês que estão achando que ele é forçado e coisa do tipo, tenta entender a seguinte situação. O Lucas é um cara novão, ele tem alguma coisa ali entre 19 e 23 anos, por aí. É um cara que estudou pra caramba para poder trabalhar em banco de investimento e etc e tal. E trabalhou durante um bom tempo em banco de investimento na Faria Lima e que a gente sabe, todo mundo sabe, que é até meme no meio de todo mundo, que a galera que trabalha nesse círculo é uma turma tudo muito... Então assim, é um cara que ele foi moldado para estar num ambiente que puxa você se portar e se comunicar de uma determinada maneira. E ele tem sim o carisma dele de frente para a câmera, ele tem a desenvoltura de frente para a câmera, mas por ter tido essa vivência muito cedo nesse tipo de ambiente, eu acho que meio que puxou ele a agir daquela forma que vocês estranharam um pouco. Mas eu posso falar que convivi com ele esses 3 dias, por trás das câmeras, velho, é um moleque muito gente fina. O Lucas é um moleque com um coração gigante, sabe? Muito gente fina, muito... Eu não tenho palavras para descrever o que é aquele cara. Vocês que estranharam, eu quero fazer um pedido aqui de coração, velho. Dê a chance pro cara. Não fica com essa de tipo, quando sai vídeo desse cara eu não vou assistir, não. Eu tenho certeza absoluta que ele vai se achar e que ele vai conseguir evoluir de uma maneira para transparecer uma certa naturalidade que talvez para vocês seja estranho agora, mas assim, ele vai se achar. E ele vai conseguir entregar o conteúdo no nível que a gente gosta, no nível que a gente espera no canal do Titio. E ele vai evoluir cada dia mais. Só dê a chance pro cara. Dá a chance pro cara. E assim, eu poderia falar pra caramba aqui agora, mas assim, pra finalizar, eu gostaria muito, mais uma vez, de agradecer a todo mundo que fez torcida pra mim, que teceu comentários me elogiando, dizendo que eu deveria ter ganhado, que etc e tal. A galera que apoiou o canal, bom, eu tô aqui, eu tô tentando. É assim, eu só tenho algumas coisas que me impedem um pouco nessa questão, porque é o seguinte, no primeiro episódio, quando eu me apresentei, aí eu já vou entrar um pouco pro lado pessoal e eu peço desculpa a vocês, tá? No primeiro episódio, quando eu me apresentei, vocês viram que eu disse que eu era Uber, né? Depois do último episódio, acabaram acontecendo uma série de acontecimentos aqui que eu acabei ficando sem o meu carro e eu tive que arrumar outra coisa para fazer da minha vida, né? E meio que forçadamente, porque como eu tinha comentado com todos os participantes lá, eu acho que todos eles, se vocês conseguirem, tiveram a oportunidade de perguntar eles pessoalmente, vocês vão saber. Eu tinha realmente depositado todas as minhas fichas nesse desafio. E como deu errado, né? Eu não fui o escolhido. Como é que se diz?
eu tive que dar meu jeito. E aí o que é que acontece? Para mim produzir conteúdo para vocês, eu tenho a barreira de seguinte, de material. Porque eu tô gravando esse vídeo aqui, para vocês terem uma ideia, minha esposa ela tem um tripézinho e o celular dela é melhor que o meu. Para vocês terem uma ideia, não sei se vocês vão conseguir ver aí na câmera. Mas assim, meu celular tá todo trincado, sabe? A câmera não é boa. Isso é o que eu tenho para gravar vídeo para vocês. As câmeras estão trincadas aqui, então eu não tenho equipamento para isso. Eu gostaria de ter um microfone, eu gostaria de ter um celular ou até mesmo uma câmera melhor, mas eu não tenho. E outra coisa que me dificulta muito é pelo fato de eu não ser de São Paulo e estar aqui há pouco tempo. E assim, de certa forma eu sou um cara bastante reservado. Eu, eu não tenho amizade aqui em São Paulo. Então assim, vocês que querem ver eu trazendo conteúdo para vocês de alguma forma e que já estão inseridos nesse meio automotivo, eu estou aberto a convites. Se alguém quiser me chamar para dar um rolê, para ir no postinho, coisa do tipo, tamo junto. Pode entrar em contato comigo aqui e tal, a gente marca, vê alguma coisa, vê um dia que der legal para mim, para você, a gente se encontra, a gente se conhece, a gente troca uma ideia e a gente vai. E eu vou devagarinho tentando trazer conteúdo para vocês e não sei se vocês entenderam a situação. Então, assim, eu tenho uma certa limitação com relação ao equipamento e eu tenho uma limitação também de conhecimento. Então, a partir desse vídeo aqui, eu gostaria de realmente estreitar laços com vocês que realmente gostaram da minha pessoa e que querem me acompanhar e me ver trazendo conteúdo desse sentido, que já estão inseridos. Se vocês quiserem, eu estou aberto aqui para a gente estreitar laços e a gente, sei lá, dar rolê junto, eu conhecer um pouco mais do cenário, conhecer mais pessoas e aos pouquinhos a gente vai melhorando a qualidade, o conteúdo e etc e tal. E para finalizar, pessoal, mais uma vez, sem ser redundante, mas já sendo, agradeço a todo mundo que apoiou. Peço mais uma vez que não fiquem dando hate lá no canal do Titio, muito menos no Lucas. Eu tenho certeza que ele vai surpreender vocês com o conteúdo que eles vão trazer lá. Até porque, por mais que ele seja um cara que não tem vivência de frente para as câmeras, mas ele tem o Titio ACF e tem o próprio Arthur por trás, que é um monstro na produção de conteúdo. E assim, eu tenho certeza que eles não vão entregar nada abaixo do que a gente já está acostumado, não. Então, para finalizar, rapaziada, se inscreve aqui embaixo, deixa teu like, deixa teu comentário e tamo junto, até a próxima.